Olá, pessoal. Vamos repercutir sobre mais quiz e enquete que nós colocamos lá na aba Comunidade, né? Que eu convido você para conhecer, porque diariamente tem conteúdos na aba Comunidade. Mas essa também é uma oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre teologia, né? E sobre assuntos relacionados à teologia. A pergunta dessa vez foi qual dentre as obras abaixo, eu listei 4 obras de Karl Barth, e era para você marcar qual dessas obras falava sobre o pensamento político de Karl Barth. 191 pessoas responderam, mas a questão era o seguinte: as 4 obras que eu apresentei de Karl Barth era Palavra de Deus, Palavra do Homem, era também o comentário à Carta aos Romanos, a introdução à teologia evangélica e também Dádiva e Louvor, ensaios teológicos. Foram essas 4 obras que eu coloquei lá dentre as opções e você deveria marcar qual dessas obras fala sobre o pensamento político de Karl Barth, né? Só para a gente ter uma ideia, 32% marcou Palavra de Deus e Palavra do Homem, que não é, sem dúvida, a resposta correta. Palavra de Deus, Palavra do Homem é um texto bem interessante de Karl Barth que você deve ler, se ainda você não leu. É um texto no qual ele aborda a questão da revelação de Deus, a necessidade do encontro dessa revelação de Deus com os seres humanos, né? Com o ministério, com a pregação, com o desenvolvimento do ser humano, a sua leitura e interpretação dessa revelação e a sua instrumentalidade para que essa palavra de Deus seja compreensível enquanto palavra humana, né? Ou em linguagem humana. Então é uma obra bem interessante, é uma obra de teologia sistemática, não é o pensamento político de Karl Barth, mas vale a pena você dar uma olhadinha nessa obra também. Então, 32% marcaram essa alternativa, erraram, né, os 32%, 43% marcou a Carta aos Romanos, a maioria, né, que também errou, claro. A Carta aos Romanos não tem nada a ver com o pensamento político de Karl Barth, é um estudo aprofundado, é uma apresentação de uma metodologia de Karl Barth, de como ele compreende, como ele lê Deus, né, o Deus da Bíblia, como ele lê o conteúdo teológico bíblico do livro de Romanos. É uma obra exaustiva, né? Quase 800 páginas, na qual... Quase 800 não, estou exagerando, mas 600 páginas, na qual ele aborda o conteúdo da Carta aos Romanos, que é a carta mais teológica do Novo Testamento. E eu sempre indico, se você quiser adquirir a obra de Barth aos Romanos, é essa versão aqui da editora Sinodal. Tem uma outra versão até mais barata, mas que não é confiável. A versão confiável, tanto pela diagramação quanto pela tradução, é com certeza a da editora Sinodal. Primeiro porque eles dominam o alemão e segundo porque eles fizeram uma obra de diagramação, de organização também excepcional. Na outra versão, a tradução é ruim, a tradução não é confiável e a diagramação é tão mal feita que nem dá para perceber se é Barth, se é o comentarista, etc. Mas, por maior que seja, por mais grandiosa que seja a Carta aos Romanos de Karl Barth, que é um marco na teologia contemporânea, não é nessa obra que Barth também apresenta o seu pensamento político, certo? Depois tem aqui a introdução à teologia evangélica, foi a alternativa de 12%, também está errada, viu? Essa foi, se eu não estou enganado, foi a enquete, foi o quiz que eu coloquei no canal que mais teve erros, que menos pessoas acertaram a resposta certa, né? A introdução à teologia evangélica, que é um livreto, né, de Karl Barth, é o texto que eu sugiro para as pessoas que querem começar a ler Karl Barth. Pode ser esse livro, pode ser a Proclamação do Evangelho, né? Mas eu ainda recomendo mais essa obra aqui, a Introdução à Teologia Evangélica. É uma obra bem legal, como eu falei, é um texto rápido, breve,
em que Barthes não trata nada de muito profundo nessa obra, trata de elementos até bastante corriqueiros, né? Como fala, por exemplo, da oração, do estudo, do serviço, do trabalho que é solitário em alguns momentos, etc. Não é nada assim de fora da normalidade, mas é muito bem trabalhado e é uma bela introdução à obra de Karl Barth para quem não tem intimidade com ela, né? Agora, a resposta correta que apenas 13% das pessoas marcaram a resposta correta, e aqui não é bem uma crítica, né? Porque o legal, eu agradeço a todo mundo que participou, e que participou com sinceridade, né? Porque o interessante é a gente testar os conhecimentos. Se a gente acertou bem, se a gente não acertou, a gente aprende a resposta certa, não erra mais e vai adquirindo conhecimento. Mas o livro em questão, a resposta certa é Dádiva e Louvor. Eu fico imaginando o que as pessoas pensam quando vem esse nome, Dádiva e Louvor, né? É claro que é um nome que não tem nada a ver com o pensamento político, né? Mas eu já fui, por exemplo, numa livraria em que na parte de adoração estava esse livro. É claro, não tem. Eu sei que o nome até sugere, mas só pensa isso quem não tem o menor contato com a obra de Karl Barth, né? Porque, é claro, não tem nada a ver com adoração, com música, nada disso. Mas essa é a obra onde está o pensamento político de Karl Barth. É da editora Sinodal também, que é uma editora extremamente importante, principalmente para trazer até nós obras de teólogos de língua alemã. Karl Barth era suíço, você sabe, mas numa região da Suíça que se falava alemão. Então, nessa obra Dádiva e Louvor, é uma série de conferências, palestras e também de artigos feitos, falados e escritos, né, por Karl Barth, falando sobre o seu pensamento político. E olha que interessante, né? No início da obra, a editora Sinodal faz esse resumão da biografia de Karl Barth, que é bem legal, que é muito interessante. E o conteúdo aborda textos em que Barth fala desde 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, o texto Cristão na Sociedade, e vai até 1960, já na Guerra Fria, né? E esse texto de 1960, ele fala como seu pensamento mudou. Em 56 tem o texto A Humanidade de Deus. Esse texto é fantástico, não é necessariamente texto político, mas é fantástico, né? Como também o emblemático texto Existência Teológica Hoje, de 1933, na ascensão do nazismo. Então, se você não conhece, deve conhecer essa obra, Dádiva e Louvor, de Karl Barth. Agora, você também deve aprender uma coisa importante. Se você gostar de uma postagem de um vídeo, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. Um abraço, a gente se vê em breve.